Joga a gente não tá vendo nada. Corta meu microfone. Já temos uma pessoa assistindo. Adriane! Caminhando aqui nesse grupo. Eu própria me assisti. Contagem do diretor. Fica gravado? Fica, né? Mas assisto, então. Cortou pra nós, cara. Muito bem, estamos aqui mais uma vez no nosso podcast Na Mesa. Estamos aqui hoje com umas convidadas mais que especiais para estarem participando juntamente conosco. Nós temos hoje aqui as nossas irmãs Adriane e Ana Paula, são missionárias e queria fazer aqui um pequeno resumo aqui das nossas missionárias. A Adriane, ela é natural de Araripina, Pernambuco. Ela é bióloga, tem 27 anos. E a Ana Paula é natural de Jundiaí, São Paulo, é pedagoga e tem 24 anos de idade. E hoje nós estaremos aqui tendo uma conversa com elas, né? Elas que são missionárias. E quando a gente soube um pouco aí da história delas, ficamos aí bastante interessados em ter essa conversa para que também os nossos telespectadores, os nossos ouvintes, pudessem também conhecer um pouquinho da história delas, né? Como é que tá, meninas? Tudo bem? A paz do Senhor Jesus? A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Muito bem. Como é que está sendo aí a expectativa já para esse podcast de hoje, né? Foi uma coisa que eu sei que vocês não estavam esperando, mas aí a gente fez o convite e vocês estão aqui hoje. Não sei se já participaram de algum podcast. Qual é a expectativa de vocês aí? Primeira vez e estou um pouco ansiosa, nervosa, mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Nós temos aqui nosso parceiro, né, de mesa, nosso querido Adonias, né? Eu não sei se eu utilizo aqui a sua patente. Não, aí que aí força. Vamos deixar aqui beber uma coisa mais natural, né? Dondon, tá aqui o nosso Dondon também. E aí, Dondon, como é que tá? Estamos de volta, mais um Na Mesa, né? Segundo Na Mesa aí, o podcast para você, e também ao vivo pelo YouTube. E aí, hoje é participação especial. As meninas estão com cara de nervosismo, mas não precisa ficar, porque é só um bate-papo. Mas a primeira coisa que eu quero saber é Carrilho. Carrilho. Ah, mas esse nome é o quê? É o sobrenome da família do meu pai. Mas é espanhol, alguma coisa assim, não é? Ou não? Isso, de Portugal. De Portugal, né? Porque eu vi o teu nome, aí eu fiquei pensando, deve ser Carrilho, que você pronuncia, então eu já fiquei achando Talvez muito lá interessante, seja, né? porque talvez seja, olha que não é... É porque aqui tem um colombiano aqui que Exatamente, o sobrenome aí é Carênio. Exato, É? eu já pensei Carrilho. que no Carrilho, eu digo, rapaz, eu não vou perder a oportunidade de pronunciar no meu espanhol, né? De fazer essa pergunta, né? Queridas, nós vamos começar então aí para os nossos ouvintes que talvez estejam aí com toda essa expectativa de saber um pouco da história de vocês. Quando eu decidi assim de estar chamando vocês para conversar, uma das coisas que me gerou assim um interesse de estar conversando com vocês foi exatamente, a gente vai começar do começo, né? A gente não vai falar diretamente já de como vocês estão hoje. Vamos começar lá do início. Eu queria saber de vocês assim, primeiro, como foi que iniciou a caminhada cristã de vocês? Porque tem gente que já nasce no Evangelho, tem gente que aceita Jesus já depois de um tempo. Como foi que iniciou a caminhada cristã de vocês? Bem, eu tinha uma tia, que é irmã da minha mãe, ela era cristã. Eu tinha 8 anos e ela me levou para a igreja, era um culto de crianças. E lá eu aceitei Jesus. Bacana, cara. E depois disso eu cheguei em casa, anunciei para os meus pais que agora eu era crente. Eles ficaram felizes e disseram, tá bom, minha filha. E aí logo em seguida, passou um tempo, a minha mãe se converteu.
depois o meu pai. Então, toda a família agora é cristã. Cara, que bacana, Graças né? a Deus. Um trabalho infantil, às Trabalho vezes a gente infantil. pensa que não tem um resultado, né? E, assim, é uma história bacana, né? Porque através da criança de casa, né? Talvez a gente... nem dá para levar a sério a conversão e tal, e toda uma família mudou os rumos de vida, né? De cosmovisão de toda uma família. Isso é muito Mana bacana. Paula, como foi aí o seu... Sim. Meus pais já são evangélicos, né? Então eu só dei continuidade. Assembleiana Raiz. A Assembleiana Raiz mesmo. Tá Nas- no cocó. Como diz, Oh, nasceu no berço Nasci já no berço evangélico. berço evangélico. Aí eu creio que a minha conversão realmente, que eu tive convicção, foi aos 17 anos, que eu entrei como se fosse numa crise de fé, assim. Eu estava com dúvida se legal. Jesus voltasse, eu ficaria. Mas já tinha me batizado, tudo e tal. E aí eu conversei com o pastor, e aí ele falou, não, Ana Paula, se você já professou, não precisa de ir lá na frente aceitar Jesus, porque eu não tinha feito esse ato de sair lá da Sim, cadeira e sim. ir até a frente. Aí eu fiquei na dúvida, será que Jesus não está me aceitando? Mas isso foi ao contato com a universidade ou não? Foi crise de fé mesmo Não, na igreja? Estava na isso, igreja. é, Não foi eu só porque... fiquei numa dúvida. Na verdade, eu tinha ido fazer o evangelismo com os jovens. Não. E aí a gente foi... Era um bêbado, né? E a gente entregou o folheto, aquela coisa, né? Depois da escola dominical, sair pelas ruas. E aí ele perguntou para mim quanto tempo que eu era evangélica. Aí eu falei 17 anos. Ele falou, não, você nunca aceitou a Jesus? Aí eu... fiquei, Te deu uma "Gente, evangelizada assim. O Bebi lhe pegou, hein? O Me Bebi deu jogou uma dúvida na sua uma cabeça. dúvida. Aí eu falei, será que eu preciso ir lá na frente? Será que eu estou esse tempo inteiro enganada? Assim, sem Sim, né, sim. ter uma profundidade. Aí eu conversei com meu pastor, desesperada. Pastor, eu preciso de aceitar Jesus de verdade. Eu acho que eu não aceitei direito. E aí foi onde eu entendi que realmente, né, era aquilo que eu queria para minha vida. E estamos aqui. Legal, legal. Isso é bacana. Uma coisa que eu assim, me veio assim, que sempre, vocês como missionárias hoje, teve um início para isso tudo, né? Porque assim, nós como evangélicos que crescemos muitas vezes na igreja, a gente tem a nossa cabeça ali virada para diversos ângulos, né? Diversos pensamentos. E a gente sabe, eu falo muito sobre isso hoje, porque sempre tive uma ligação muito grande com a missão. Então, e eu até falo sobre isso, que hoje é muito difícil os jovens estarem pensando na missão, né? E aí, assim, a minha pergunta é, o que foi que... Teve um momento assim que deu um estalo assim na mente de vocês, assim, teve algo assim que foi marcante, que foi assim um ponto de partida que você disse assim, eu quero ir para a missão a partir desse momento que aconteceu tal coisa. Teve assim algo que estralou? É legal essa pergunta do Kenneth, porque assim, ele menciona aí, porque assim, não é muito da nossa realidade. Sim. Geralmente, o que é que o jovem faz aqui? Né? Tanto eu como fomos contemporâneos, eu e Kenneth aqui, é o quê? Estuda, já pensando em ir fazer uma universidade, né? Formou para entrar no mercado de trabalho e aí vai servir a igreja quando der. Né? Exatamente. Não é uma coisa assim que a gente sai exportando missionário, né? Que o camaradinha está aqui no banco dele e diz, não, cara, eu vou me formar aqui, mas o meu sonho mesmo é ser missionário. Ou seja, de fato, vocês são um ponto fora da curva. Talvez essa seja a nossa realidade também. Talvez lá seja algo muito natural, mas eu acredito que não é. Eu acho que vocês são um Eu ponto acho fora que da isso curva. é geral. Eu acho que isso Eu é acho que geral. não Mas é. é por isso que é por isso a pergunta mesmo assim, qual foi o estalo que Vocês são, deu? porque assim, ninguém acorda assim, diz, Você é vou ser missionário." missionário. Não, que com legal, certeza teve alguma o sonho coisa. da minha vida, Nada, né? né? Então, É meio... sempre fazem essa pergunta e eu nunca sei exatamente o que responder, porque é uma vida, né? Que você está ali tendo contato com a igreja. Só que eu, assim, quando eu entreguei minha vida, eu falei, Senhor, é sua. Não tem sentido eu fazer outra coisa. Mas eu me recordo de uma vez que eu tinha uns 12 anos, eu assisti um culto missionário. Eu acredito que Deus ouve muitas orações de criança. Sim. E aí eu acredito, falei, sim. Senhor, eu preciso de fazer algo para o Senhor. Eu preciso de fazer algo para o Senhor. Mas eu acho que não era assim tanto... não fosse uma culpa, sabe? Mas você se sente tão indigna, eu preciso fazer algo, eu preciso fazer algo. E era aquela coisa. E eu falei, mas eu sou criança, ainda não posso fazer. E aí eu lembro que foi o primeiro pensamento que eu tive, aqueles vídeos da África que eles passam, né? E aí, só que sempre quando eu lia a Bíblia, eu queria compartilhar com alguém. Aí eu ficava com aquela ansiedade, eu quero falar, mas eu não sabia, eu não tinha oportunidade na igreja. E aí foi ao longo da minha juventude inteira, desse jeito, aquela luta. E aí teve um ano
que eu falei, eu não quero saber de missões, eu não nasci para isso, eu não quero. Só que eu sempre pensava em missões na igreja. O culto de missões eu gostava. Aí eu lia aqueles livros, ia comprar alguma biografia, estava eu lá nas biografias missionárias. Aí eu estava lendo a Bíblia, já estava chorando. E aí eu via um testemunho e já chorava. Eu ficava, mas isso me persegue. Então acho que não foi uma questão mais, eu decido. Acho que já estava... Tipo, não foi uma decisão que você Não entende assim, foi. que não fui eu que decidi. Você foi encaminhando Fui para isso. encaminhando. E eu teve um ano, o de 2018, eu falei, eu não quero. Eu tinha mudado de cidade, eu fui para um lugar que ninguém me conhecia. Eu falei, não tem como eu fazer nada aqui. Eu era do departamento infantil. E aí fiquei um ano assim... Deixa eu me esconder aqui, né? Deixa eu me esconder. E eu fiquei um ano tranquilo, assim, nada, ninguém me conhecia, ia participar dos cultos e tal. E eu falei, não, Senhor, não tenho mais como. E foi o ano que eu me inscrevi para a escola de missões. Né? De repente, eu falei, Senhor, é agora ou não é? Né? Eu tinha acabado a faculdade e aí estava trabalhando, estava fazendo, né, tendo a vida secular normal. Isso em São Paulo. Isso em São Paulo, Aí tudo você se inscreveu normal. na escola de missões para o Pará. E aí como que eu fiz? Eu seguia já a missionária Kellen, eu conheci ela em 2016. Você não vai falar agora dessa parte Não vou aí. falar agora? Que eu tá tenho uma bom. pergunta. Tem uma pergunta sobre isso. Mas Mas foi é porque assim, eu assim. só quis salientar porque ela estava lá em São Paulo e assim, você salta lá, quase como o Daniel Berg e Gunnar Wimber no mapa aqui. Exatamente. Tá, Mas aí ela então não teve um tchan, assim, foi tudo encaminhando para gradativo, isso. Foi né? gradativo. Algo gradativo que É. foi acontecendo. Irmã Adriane, Resumo você? tudo. Mais ou menos semelhante como a Ana Paula. Então, eu me converti criança, então eu já comecei a participar de tudo da igreja. Escola Bíblica Dominical, o conjunto das crianças. E aí eu fui crescendo, participando dos jovens, entrei na orquestra, e aí trabalhava com os adolescentes. E quando foi em 2019, eu estava trabalhando com umas crianças de um bairro lá da minha cidade que são bem carentes. Isso Piauí, ou não? Isso, lá em Marcolândia, Piauí. Marcolândia. Toda a tua trajetória foi em Marcolândia. Isso, em Marcolândia. Que você nasceu em Araripina, mas Nasci em Araripina, que é a cidade vizinha, assim, pertinho. faz fronteira, né? Isso, mas sempre morei em Marcolândia. Certo. E aí eu estava trabalhando com essas crianças. E eu lembro que, assim como a Ana Paula, quando eu tinha 12 anos, que eu fui batizada no Espírito Santo, eu sempre via os irmãos pregar. E eu ficava com aquele desejo, Senhor, eu quero pregar também, eu também quero anunciar. Aí eu via os missionários que iam lá, contavam as histórias, e eu tinha aquela vontade, só que eu ficava com o pé atrás, tipo, não sei se eu vou sair de casa, do conforto, para um lugar que eu não sei, e também não sei como que isso seria possível, né? O que é que eu iria fazer? Então, eu continuei nas minhas atividades da igreja. Só que em 2019, a gente recebeu uma equipe do Promif, lá de Lago da Pedra. Maranhão. Isso, Maranhão. E aquilo me chamou muita atenção, aqueles jovens doarem as suas férias para Jesus, e aí já começou a reacender aquela chama. Só para destacar, né? Eu acho que Lago da Pedra é referência, e, se eu não estou equivocado, em missões aqui nessa região. Acho que eles têm um congresso bem forte. Não é? É interessante. O Maranhão, na verdade, muitos lugares do Maranhão, eles têm esses programas. Eu estava conversando ontem com um amigo, um irmão, e ele falando que em uma cidade chamada Duque Bacelar, que fica ali ao lado de Coelho Neto. Conheço. Poucos Diz quilômetros que de Coelho Neto. eles têm lá, se não me engano, parece que 15 dias de férias que os jovens vão para lá, e lá eles fazem uma semana de curso teórico e a outra semana só de prática de missão. Cara, que bacana. Né? Então, assim, tem uma chamazinha em todo lugar aí. E Mas, aí, sim, aí com aquilo, eu fiquei pensando, eu posso doar um mês de férias, né? Então, eu já comecei a pensar, quando que vai ser? Aí eles falaram, olha, todo mês de janeiro tem. Então, eu já fiquei meio assim ligada e queria ir. E aí, eu trabalhando com as crianças, eu via o desejo, como que fazia falta ter alguém para ensinar elas, para anunciar Jesus, mesmo ali onde já tinha várias congregações, várias igrejas. E aquilo começou a me inquietar, como se não fosse o suficiente eu estar ali. Tipo, queria abranger mais e além. Só que me faltava coragem. Eu ficava assim, eu quero ir, mas não tenho essa coragem de dar o primeiro passo. E aí eu conversei com um amigo, que era missionário, e ele falou assim, então vamos orar, Adriane, para o Senhor lhe dar coragem. E aí tem a Aline, que também faz parte do projeto Campos Brancos, que ela
foi para lá para ser aluna do curso 2020. Só que ela foi ser voluntária ainda em 2019. Então ela sempre me falava: Adriane, vem para cá, você vai gostar muito, aqui você vai poder ensinar as crianças e vai fazer tudo isso que está no teu coração. Aí eu ficava: ai, Aline, não sei, que eu não tenho essa coragem. E aí eu fui orando, e quando foi em outubro, o pastor ligou para ela e falou que estava com desejo de enviar alguma jovem para também fazer o curso juntamente com ela. O seu pastor lá de Marcolândia. O meu pastor, sim, o Raimundo Eleutério. E aí ele falou assim: eu estou pensando em Adriane. E aí a Aline falou: eu também. Mas pronto. Aí eu fiquei: Jesus. E aí ela me falou: olha, as inscrições abriram. Só que diferente de Ana Paula, eu não sabia quem era a irmã Kellen. E eu fiquei: Senhor, não sei nem quem é essa missionária. E aí fui buscar no YouTube, fui procurar. E aí eu vi o livro Pacal, só que eu não encontrei nada para baixar. Né? Tipo livro, PDF, essas coisas. Eu fiquei: então, né, vou ficar aqui pelo que a Aline me fala. E eu fiquei naquela resistência de me inscrever com medo da rejeição. Ficava: Senhor, será? E aí começou aquilo a me inquietar, arder muito. Eu falei: eu vou. E aí eu me inscrevi, deu tudo certo. Tá. Aí, só pegando o gancho, já que vocês já estão querendo entrar de todo jeito elas nessa querem parte. falar de missões. Então, seria a outra pergunta, como foi o primeiro contato com a Missão Campos Brancos, né? Aí, continua aí, já que você está falando, aí você fala do primeiro contato que você teve com a Missão Campos Brancos, depois a Ana Paula também fala da parte Pronto, o dela. meu contato foi esse, através de uma jovem, amiga minha lá da igreja, que tinha ido fazer o curso. Então, através dela, eu conheci quem era a irmã Kellen. Então, me inscrevi, e aí a gente tem que responder todo um questionário que a coordenadora passa, que o pastor também tem que responder, e a gente encaminha com a assinatura dele. Porque, como a Miss Kellen fala, se a gente não atua na nossa igreja, na nossa cidade, como é que a gente vai atuar fora? Então, a gente tem que começar por Começa casa. de casa, né? E isso, o pastor que ia testemunhar da nossa vida, né? Para saber se a gente era cristã atuante, como era o nosso testemunho. Isso mostrava até que você tinha chamado, de fato, porque o chamado não é para fazer só fora. Pois Quem é. tem um chamado começa a fazer onde mora mesmo, né? Assim, isso prova também muito a seriedade da agência, né? Eu também conheço algumas agências, por exemplo, não exatamente nesse estilo de missões, mas, por exemplo, eu conheço a agência CRU, que tem muitos amigos envolvidos, que é a Cruzada Profissional Estudantil para Cristo, que trabalha com evangelismo com universitários. E aí uns amigos nossos foram escrever para missionários, para serem missionários voluntários, eles já conheciam a instituição. Moça, eles pedem referência de tudo quanto é lugar. Eu tive que fazer carta de referência para eles. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, isso é bacana, fala muito da seriedade da missão, né? Eles também ligam para algum familiar, pai ou a mãe, para saber como é a convivência da gente com eles em casa. Também eles procuram algum amigo para poder tirar dúvidas, e aí o pastor também da igreja tem tudo isso para ver como é o seu testemunho. Então, meu contato foi esse. Depois foi que eu fui conhecer ela pessoalmente, já no projeto, e ler os seus livros. Mas não tinha esse conhecimento da instituição, só que já estava amando, né? Tipo, era tantas coisas boas, o projeto, o que abrange, que me fez querer ir. Eu pensei: bem, eu estava pedindo coragem, o Senhor me deu. E agora eu ficava: como que vai ser? Então, se o Senhor abriu essa porta, então eu vou. Geralmente, a gente vê mais homens tomando essa decisão de fazer isso, se não for um homem solteiro, um casal, né? Casados. Uma mulher solteira, geralmente é bem difícil de a gente ver esse tipo de atitude, pelo menos para nós aqui. A gente que não tem muita é muito comum ou incomum? Aí eu vou transformar isso numa pergunta, então, né? Porque eu estou fazendo uma afirmação aqui, mas vou transformar na nossa experiência aqui, né? Que de fato é isso mesmo. Mas mundialmente falando, 80% da força missionária é mulheres que mesmo? são solteiras. Olha aí. Olha aí. Que Isso tapa na nossa cara. Isso é novo para mim. E aí tem, no caso das viúvas, que tem bastante no projeto, inclusive tem muitas mulheres já senhoras. Bacana, cara. Assim. E a minoria são homens. Inclusive, né, foi por isso que o projeto foi implantado, porque a demanda era muito grande e a missionária Kellen queria ser, mas o ministério assim não queria aceitar por ela ser solteira e mulher. E aí ela falou: então eu vou criar uma escola para treinar meninas, e todas as meninas que quiserem, não importa a classe social, não importa de onde vem, eu vou aceitar. Isso. Eu vou aceitar. Então, por isso deu início à base feminina. Cara, A que única bacana. da América Latina que atendia somente mulheres. E aí, no ano de 2019, abriram vaga para os meninos.
Mas eram 3. Inicialmente era para mulher. Inicialmente era Olha, só eu fico para assim mulher. encantado, porque assim, eu vinha de Teresina agora à tarde, e eu vinha escutando um podcast, né? Claro, ele não é tão famoso como a gente, né? Que é o Bibotal. Bibotal que é bom. Mas eu vinha escutando as reformadoras. Sim. Né? E assim, um podcast muito interessante, que é de uma escritora, Ruth, agora me faltou o nome Ruth dela. Cavaco? Não, acho que não. É a Ruth alguma coisa. Depois Sim. depois eu mando o link aí, você que está nos assistindo. Mas assiste o Bibotalk. E assim, eles falando sobre o potencial das mulheres reformadoras. Assim, a reforma a gente tem, Lutero, Calvino. Inclusive, nós estamos no meio da reforma, né? Reforma protestante. E assim, eu vinha escutando, e assim, teve muitas vozes ativas, mulheres que fizeram grandes sacrifícios, teólogas, inclusive, Sim. muito fortes na época da reforma. Então, assim, isso não é uma coisa de agora. Sim. Mas, assim como vocês também devem lutar, ter a dificuldade, tem um preconceito estabelecido, né? Sim, com certeza. Mas, assim, ainda assim a gente vê que a voz feminina tem trabalhado, e não só na reforma protestante, mas desde o início do ministério de Jesus Cristo. Paulo cita na Bíblia Frida. várias, A Frida, né, várias do- cooperadoras. A Frida, né, que eu amo o hino dela, inclusive, que é o 126. Eu não vou cantar aqui para não impressionar vocês com a minha desenvoltura vocal, meus caros ouvintes, mas eu acho muito bacana porque é uma carta que ela escreve para o Guiná. Você que não sabe, assembleiano e não sabe, a origem do hino 126 da harpa cristã é uma carta que Frida escreve para o Gunavingre, né? Bem-aventurados que confiam no Senhor, como fez Abraão. Tá? Mas, assim, Glórias. muito bacana mesmo esse papel feminino. E, assim, parabéns, missionária Kelly Gaspar, espero que você esteja assistindo. Né? Ou assista um dia, Se quem não está sabe. assistindo agora, vai assistir depois. Sim. Outra coisa que também me gera curiosidade é a questão quando vocês saíram de casa. Porque assim, uma coisa é vocês quererem, é vocês terem um sonho, é vocês saberem do que vocês estão sentindo. Outra coisa são os pais de Que a vocês, família diz nessa né, hora, que meu Deus! nem sempre tem a mesma visão que vocês, nem sempre estão sentindo o que vocês estão sentindo. Então, assim, como é que foi a reação assim da família, dos pais? E aí, por isso eu volto a enfatizar de novo essa questão de que porque é mulher. Porque quando é homem, não, homem se vira, homem é virado. Tá? E aí com a mulher já se tem assim, uma preocupação maior. uma de preocupação maior, né? Eu tenho certeza Uma que quando vocês resistência. ligaram para mãe, eu vou pro Piauí, Piripiri, Não, na é. Sussuarana. Não, O papai, mas antes é um daqui- sonho da minha... Não foi Antes isso, daqui né? foi parar, né? Antes daqui foi parar. Antes era para... Mas eu digo assim, porque tem também um preconceito forte com o Piauizão, né? Eu não tenho certeza que eles não vibraram assim, que maravilha, mas... Como é que foi assim, a reação deles, o que eles disseram? Como é que foi? Teve dificuldade ou não? Foi tudo tranquilo? É uma mistura, né? Minha mãe, ela entende, mas nem sempre ela aceita, né? Então, no início, foi mais tranquilo porque era apenas 10 meses. E aí, eu Só fiz... 10 meses? Era só 10 meses. Mãe, em novembro eu tô de volta, vou fazer um curso. Fique tranquila. Fica né? tranquila. Já eu Só que ela já sabia. Um dia eu lembro que eu estava voltando do trabalho juntamente com ela e ela falou: Ana, eu sinto que você não vai ficar muito tempo em casa. Você vai sair, porque você é daquela que gosta de fazer as coisas assim para fora. E Você é aí, bandoleira. Eu falei, mas calma, Aqui a expressão mãe. O termo daqui, né? Bandoleira. Bandoleira. Aí, só que ela falou para mim: você pode ser missionária, mas quando você se casar. Aí eu falei, Já botou um empecilho aí. mas aí não tem como, vou ter que esperar, o chamado é meu primeiro, né? E aí eu conversei e fiz uma prova com Deus. Eu falei, Senhor, se for para eu ir para o curso, eu preciso da afirmação dos meus pais. Porque se eles falarem não, eu não vou. Tem pessoas que têm peito para enfrentar pai, enfrentar mãe, mas eu não tenho. Só uma dúvida. Você é filha única, tem muitos irmãos, Não, como é que é? somos duas. Uma irmã que já é casada e só eu. Você é a caçula. Sou a caçula. Ah, meu Deus do céu. Aí já Ainda era. foi mais... Muito próxima do meu pai, muito próxima da minha mãe, assim, de deitar na cama e ficar lá horas conversando. E aí eu tive que pedir essa prova. E eu falei, se o meu pai disser que sim, eu sei que é o Senhor que está. Agora, se eles... qualquer coisa que eles se oporem, aí eu não vou. E aí eu fiz.
Ele, tá bom, você vai e eu pago o curso para você ainda. Ah, aí eu rapaz, assim, olhei assim e falei, agora eu vou ter que Aí ir. você nem quis fazer como Gideão, fazer uma segunda prova. Nem fiz a segunda não, prova. a primeira já passou, A não primeira vamos já mais para a passou. segunda. É, aí eu entendi que foi confirmação, mas a minha mãe, ela sofre, eu acho que meu pai sofre um pouco menos, ou ele, pelo menos, não demonstra tanto, mas a minha mãe, ela sempre chora. E quando eu falei que ia vir para cá, ela, Ana Paula, você tem certeza que é isso que você quer pro resto da sua vida? Olha o que você está fazendo com a sua vida. Aí eu, mas mãe... Aí ela, mas cada dia eu penso que você vai voltar. Mãe, eu vou de férias. O ano que vem eu volto, não para o Pará, vou para Teresina. Aí ela chorou, desligou. Aí Isso eu já orei, quando você estava comunicando de vir para cá. comunicando quando eu ia vir para cá. Porque que ela já estava pensando que você ia voltar. É, a expectativa dela, né, era que eu ficasse o ano que vem. Mas ficar fazendo o quê, né? De fato, é algo que até mesmo para elas que têm um chamado, mas assim, quando você está acostumado ali no seio familiar, junto com a família, com os amigos que você cresceu ali, queira ou não queira, por exemplo, 10 meses que você passa fora de casa, num ambiente totalmente diferente, no caso dela, da Adriane também, porque de qualquer maneira o Piauí ele é diferente, que ela é piauiense e a Ana Paula é paulista, né? Paulista? Paulista. Né? E aí sair para um ambiente totalmente diferente, tem hora que bate a saudade de voltar para casa, aquela coisa, cara, eu estou num lugar distante, eu estou longe da minha família, estou com saudade do meu povo. Então, assim, realmente, parabéns assim, para vocês por estarem sustentando aí. Eu sei que vocês... Eu acredito, eu estava até conversando com uma senhora, ela está lá no projeto e ela tem um trabalho muito bonito. Ela auxilia missionários, assim, que talvez que passaram por algum trauma. Então, ela já é uma senhora, já tem mais de 60 anos e ela é voluntária. E aí, conversando com ela, eu falei, mas você não sente saudade dos seus netos, né? Ela falou, eu sinto uma saudade, mas não é uma saudade dolorida. Não é aquela coisa que te faz, talvez, perder o sono. Eu creio, e é isso que a gente vive, né? Quando eu falo que o Senhor, Ele cuida até disso. Sim. Então, a gente sente uma saudade, mas não é aquela saudade, é uma saudade saudável, de você relembrar coisas boas, mas o Senhor, Ele consola, e isso eu tenho vista de não você querer voltar. E envia também pessoas para cuidar, para cuidar, assim, então. E eu imagino, assim, e assim, eu ouvindo vocês, sabe qual é o livro que, assim, que eu lembro muito, e todo cristão, eu já falei isso 1 trilhão de vezes, deveria ler, que é Heróis da Fé. Muito bom. Sabe, porque assim, você vai ver, por exemplo, eu não vou lembrar aqui o nome deles, mas eu acho que, se não estou enganado, David Bram. O cara casa, ou melhor, ele noiva, aí vai para o campo missionário. Né? Diz, não, fica aí noiva, que eu vou para o campo... né? Estou indo para o campo missionário. E assim, não é no Piauí, assim, né? Tipo assim, vou na África, assim, sai assim, coisa assim, numa época que você não tem um WhatsApp, você não tem como mandar, então assim, você não sabe nem se morreu, se viveu, ele foi atacado, então assim, são histórias dessas que inspiram, e assim, eu li muito na minha juventude esse livro, foi um livro que me marcou bastante, assim, para você ver que tem pessoas, porque assim, você que está nos escutando aí, que você é cristão, hoje você tem um acesso muito fácil ao Evangelho, tá? Hoje nós estamos aqui te entregando teologia boa pela internet. Então, você está em casa deitado. Mas houve pessoas, para que esse evangelho alcançasse, muitas pessoas tiveram que doar suas vidas mesmo. Né? Exatamente. Prova disso, nós que somos de raiz assembleiana, 2 carinhas saíram lá, deixaram tudo lá nos Estados Unidos, né, com a Força Missionária Sueca, e vem para o Piauí, vem para o Brasil, vem para o Pará, sem falar o idioma direito, para que hoje nós tivéssemos esse conforto. Então, assim, de algum modo, nós precisamos ter esses papos que é para inspirar as pessoas que o Evangelho, ele alcança, mas Deus move pessoas. Então, teve gente que recebeu o Evangelho no conforto do seu lar, mas teve uma paulista que teve que sair de casa, deixar pai, mãe, família, e uma piauiense também que teve que deixar o conforto do lar para alcançar gente em outro lugar. E nós que estamos aqui, né, devemos nos sentir impulsionados para também fazer a nossa parte, porque tem gente abrindo mão de conforto, de vida, de projeto, de sonho, para que o Evangelho chegue a outras pessoas. Então, eu fico encantado com o testemunho de vocês e, sem dúvida, inspira demais, sabe? E falando em estarmos aqui, termos com facilidade o acesso à palavra de Deus, né, vamos falar um pouquinho da experiência de vocês lá no Pará, né? Eu sei que vocês fizeram lá um tempo de curso e depois tiveram que ir para
prático colocar a mesmo, mão na assumiram- massa, né, para a assumiram. prática. E não foi em qualquer lugar do Pará, vocês foram logo para a ilha de Marajó, não é isso? Foram para a ilha de Marajó. Então, assim, eu conheço muitos Conhece lugares essa do região? Pará, Assim, então muitos tô bem, lugares né? do Pará, mas não conheço a ilha de Marajó. Já ouvi falar muito, já até tive convite para ir lá, mas não fui. Tem uns Né? menores IDHs do Brasil, É mesmo. fica em Melgaço. Uhum. E Deixa é eu- do lado de Portel, então é um lugar bem... Deixa eu só fazer aqui uma pergunta do nosso telespectador, que está ansiosa aqui. Tem a ver com o Pará. Ela pergunta assim: o açaí daqui é diferente do Pará? Olha a pergunta que sai. Sula Vasconcelos, obrigado pela sua colaboração. O Eu disse assim, açaí de daqui tudo que é podia sorvete, perguntar, ela gente. disse: ó, não deixe de perguntar se o açaí de lá é diferente. Então eu não poderia deixar essa para descontrair. E a irmã aqui já... Adivinha? É Sula Vasconcelos. Mariane, Adriane. Ah, foi Já. o Neves, gente. Já... Eu pensei que tinha sido a Sula, rapaz. Não, tinha que ser o Neves. Então, Ah, ele veio cobrar porque... Gente, o açaí de lá é muito bom, o daqui é sorvete. Eita, ou tá vendo? seja, você não Mas sabe o daqui ainda bom o que é também. açaí. Isso, é verdade. Em outras palavras, você não sabe o que é açaí. Você não açaí pode batido dizer que na conhece hora. açaí. Batido certo? na hora, gente, é uma delícia. Ah, de lá. Né? Ah, esse pessoal aqui gerando é para descontrair, pessoal. É podcast, nós estamos batendo papo sério e descontraído ao mesmo tempo. E eu botei a culpa na Sula, me perdoe, Sula. Então, gente, a experiência lá na ilha de Marajó. A gente teve conversando um pouco há uns dias atrás, né, e falando das experiências. Nós aqui, e volto a falar, nós temos um acesso mais fácil ao Evangelho, né? O que vocês perceberam lá na ilha de Marajó em relação ao acesso, ao fácil acesso da palavra de Deus ao povo de lá? Primeiro, eu queria que vocês falassem assim, como é que é lá, diferente da gente, assim, tipo, a distância que você tem que percorrer, os caminhos que você tem que percorrer para encontrar essas pessoas, esses habitantes de lá. Assim, fala aí um pouco assim do que vocês viram lá, assim, o que vocês acharam diferente, para que a gente possa também aprender, os nossos ouvintes também possam estar aprendendo aí com a experiência de vocês. Então, lá eu tive em 2 campos missionários, no Pracuru, que foi o meu primeiro campo, e em Santa Luzia, que foi o segundo. Um bem diferente do outro. O Pracuru foi meu primeiro campo. Eu saí do curso antes dos 10 meses, porque estava com a necessidade de um missionário em campo, porque a missionária que estava lá teve que se retirar por conta de saúde e tal. Então, fui convocada para ir. Então, eu fui antes de concluir. E quando eu cheguei lá, eu já tive aquele impacto, né? Tipo, 17 horas de barco. Teria que ficar indo na cidade de 2 em 2 meses. Lá não Quantas tinha... horas de barco? 17. 17 horas de barco. Para fazer uma compra. 17 para fazer uma compra. Isso, Se porque Não esquecer, tem, já era. se esqueceu, já era. a Meu cidade Deus. é Portel, né? Misericórdia. Portel é a cidade, e aí a gente iria para Pracuru, que no caso é o rio Meu que Deus. faz encontro com o rio Anapu. Então a gente ia de 2 em 2 meses, porque o custo para ir na cidade é muito grande, né? O combustível tá o olho da cara. Então a gente se organizava e anotava, tipo, programações, o que vai precisar de material. E tinha que comprar aquilo e esperar 2 meses para ir novamente, que era quando a gente já estava com um valor bom para poder retornar à cidade. E não tinha energia, não tinha sinal de telefone. Então, quando eu cheguei lá, eu fiquei assim, né? Tipo, aquela... Farmácia, assim, vou Não, morar... farmácia você tem que comprar também nesses 2 meses. Você imagina Tem assim, que os fazer a remédios. sua Tem que farmácia. combinar assim, tipo, eu só posso adoecer disso, que é o que eu tenho remédio. E a Já farmácia é a pensou? base, né? Verdade. Porque a comunidade não tem, às vezes, recurso. E aí você Também. tem que... E aí, a Corre pra lá base pra ajudar. é a farmácia. Esse É como lugar- se a base fosse o postinho da comunidade. E, postinho gente, é vocês tudo. não estão acompanhando o YouTube? Não. Mas assim, tem uma galera aqui que eu acho que vocês conhecem. Uma Yara Rocha Costa. Eita, Um abraço, Luciano. Yara. O Marcos Modesto, que falou de uma turma ágape. É a turma Turma Ágape. Ágape. Turma E do Jaciara Rodrigues. A Jaciara é missionária também. E Tudo uma missionário. Alana Eugênia. amor. É a minha Tudo Tudo amiga. elas gostam muito de vocês. Então, estamos Ai, mandando um abraço aqui. O Então. Marcos, ele é coordenador da base masculina lá. É, que Isso, foi legal. aluno ano passado. Poxa, gente, bacana demais ter vocês aqui. abraço Então, aí. uma seleta audiência, então, de missionários aí nos assistindo. Então,
Gente, um abraço. Queremos vocês aqui, quem sabe, um dia, né, no podcast. Venham visitar aqui as nossas missionárias aqui em Piripiri, no Piauí. Tá? Sim, gente. E aí aproveitem para participar de um podcast aqui juntamente com a gente, aqui Quem falar sabe das não dá experiências de certo, né? vocês. E aí esse impacto, né, de toda essa distância, para mim já não foi tão grande, porque a gente estava na época da pandemia, né, assim que começou. Então, na base, a gente ficou sem poder sair. Então, a gente também não tinha muito acesso ao celular. Então, não foi, assim, algo que bateu muito, assim, de frente, né? Eu já estava alguns meses com esse, tipo, acessar só 2 vezes na semana. E quando for na cidade, coisa vai boa. uma vez por semana, Ah, se esse tempo talvez. voltasse para cá. E aí, Rapaz. quando eu cheguei lá, tipo, essa questão já não foi tão confrontante, né? Só que aquela questão de não ter energia. Tipo, Não tinha, né? Olha não- aí, gente, presta atenção. Nossa As audiência, meninas a gente tá com estavam em um público aqui, lugar aonde para chegar no lugar para fazer compra de remédio, para fazer compra dos seus mantimentos, 17 horas de barco e Fazendo não barulho tinha ainda. sem energia. Tá, Meu É, né? Deus. É o tá, 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 tá. A gente pensa que não existe mais Não, lugares assim pronto, hoje eu acho que tu tocou no Brasil, ponto, né? ponto fantástico, Tem, porque assim, gente. geralmente a gente conhece as histórias, talvez lendo, ouvindo um relato distante, mas nós estamos aqui ao vivo e a cores com 2 missionárias que vivenciaram isso há pouquíssimo tempo, né? Que vocês acabaram de voltar Sim. de uma realidade como essa. Então, menos de 2 meses, vocês estavam Sim. nessa realidade. Sim, sem energia. E eu lembro uma vez que eu senti o impacto mesmo do campo, foi quando eu precisei fazer uma viagem. Diferente da base, que a primeira que ela estava, a minha era 7 horas de viagem. E aí eu precisei usar o banheiro. Gente, não tinha banheiro. Eles não têm costume Não em muitos tinha lugares. lugar às para vezes, tomar de- banho, não tinha assim nada. A gente estava na cidade e não tinha. Eu fiquei, meu Deus, como esse povo vive. E aí era tudo no Rio. E aí eu senti, eu falei, eu vou ter Meu que Deus. fazer realmente isso. Eu não quero ir no banheiro. Aí vai ali Aí atrás. você não se preocupe não, você vai aqui, aquela vareda tal, aí depois... Mas isso é no barco. Ah, no barco! Porque a maioria dos Barco, não barcos lá tem. não tem banheiro. Aí você Ah, viaja 7 horas de 7, viagem, quer dizer que você 14. Senta na beiradinha lá do barco, é? É exatamente Meu pai. isso. E aí quando eu Já pensou? foi o meu segundo mês, né? Porque na primeira a gente tinha ido. Ou seja, na tua experiência, tu foi lá falar com o motorista e disse: senhor, por favor, onde é o banheiro? Eu fiz isso! Aí disse: senhora, você tem aí todo esse espaço Tem aí a em volta do janela, barco, tem a é o seu porta. banheiro. E aí a gente Meu viajava Deus. e lá é muito calor, muito calor. Então você toma vários banhos por dia. E aí teve uma hora que chegou, eu falei, preciso tomar banho. Onde eu vou tomar banho? Você vai ali atrás, pega uma bacia e você vai pegando a água do rio, tomando banho, o barco andando. Cara, com como é que roupa. pode, E né? aí foi aí que eu comecei a sentir realmente o impacto de que você Meu não Deus, tem onde é uma que eu outra tô? opção. Não tem uma opção B, não tem uma. Não. O que passa na cabeça? Assim, Jesus, nós não combinamos isso na oração. né? É exatamente isso. Eu não esperava por isso. Então, às vezes, mas a igreja vai mandar um recurso para tal, para tal. Mas, gente, é fora da realidade. Você não encontra alguém. Eu quero, vamos supor, eu construí uma casa de alvenaria, um exemplo, né? Lá não tem, mas eu quero. Não tem quem faça isso praticamente. Tipo, você vai ter que andar a cidade inteira para você procurar alguém para fazer. Que saiba Eu quero trabalhar furar com um aquilo. poço. Poucas pessoas sabem furar poço. Eu quero fazer uma fossa. Ninguém sabe fazer. Meu Então, Deus, assim, mesmo que você gente. queira, as barreiras é muito grande. Então, Ou seja, não é a questão de você, por exemplo, eu tenho um recurso para fazer, mas quem faz? Só se você levar de outra cidade. isso, aí você tem que ir lá na cidade igual ela. A gente tinha que ir em Portel e procurar alguém que fazia esse trabalho. E aí o custo pra ele teria vir, que aí- vir, entendeu? Então, é toda uma logística. Gente, é toda olha, uma logística para funcionar. Eu não sei se a gente tem condição de botar aí, mas põe um Instagram de repente, os meninos conseguirem aí, do Campos Brancos, né, do projeto. Você Projeto precisa Campos conhecer. Brancos, Gente, @ lembra dos oficial. nossos missionários. A gente vive muito bem, assim, muito confortável. E a gente precisa conhecer essa realidade. Eu não sei se os meninos têm condições aí de ver, mas tem aí, pesquisa aí. Tem um Instagram do Campos Brancos aí. Pode ver se tu Irmã consegue Adriane. colocar aqui, se não, tem E aí? no coisa. Diferente da Ana Paula, o meu barco tinha banheiro, gente. Porque... Oh, melhorou. Nossa, então você vivia no luxo. Outro então. nível, barco Imagine dela. só, 17 Então dá pra ligar pra missionária e dizer assim: Ana Paulo, o teu não tem, mas o meu tinha. O meu era da comunidade, O dela eu era da ia- comunidade. E lá É. no Procuro tinha um barco. Então a gente conseguiu um barco para atender a gente, né? Também para poder fazer as visitas mais longe. Porque imagina só, 17 horas sem poder ir no banheiro. É complicado. Eita, meu Deus É do tipo, quem vai aqui para Teresina no Barroso,
E, às vezes tinha uns que não tinha banheiro. Aí saiu no Guanabara, que tinha aqui umas viagens maiores, já tem. Aí já tem o banheiro. Aí lá tinha um Barroso e um Guanabara por lá. E o interessante é que, assim, são várias ilhas e mesmo sendo do mesmo município, o Portel é diferente. Tipo, as pessoas lá de onde eu atendi é diferente lá do Piarim, é diferente lá de Santa Luzia, onde o meu segundo campo. Santa Luzia já não era tão distante, eram uns 40 minutos da cidade e já era uma vila, então as casas eram mais próximas. Diferente do Pracuru, que eu via o meu vizinho, tipo assim, eram uns 5 minutos para chegar lá. Só que tinha que ser de rabeta. O que é rabeta, para o pessoal saber o que é rabeta? Rabeta, gente, é uma canoa motorizada. A gente coloca um Isso. motorzinho. Então, a gente tinha 3 vizinhos do lado de cá, só que só dava de ver um pouquinho longe. E os outros você tinha que subir o rio. Então, não tinha aquilo de você ver o vizinho próximo. Não. Então, quando escurecia aquelas árvores enormes, e você ficava, Senhor, que escuridão. Porque lá a gente usa motor gerador, né? Então, você Sim. usa ou com óleo ou com gasolina. Só que aí você tem um horário para ligar e tem um horário para desligar também. Então, a gente priorizava ligar mais quando tinha culto. Ou então, a gente organizava bem o dinheiro para poder a gente comprar para ligar todos os dias mais um horário. Tipo, liga 6 horas, 9 horas, desliga. Então, desligou, você fica lá. Ou você fica com a vela, ou então você vai dormir, vai orar. Mas é breu total. E no caso, assim, como aqui, tanto a Ana Paula como você, Adriane, que viviam assim na cidade e que não tinha tanto contato assim com a natureza como vocês passaram a ter esse contato lá, né? E, tipo, com o que vocês se depararam lá? Onça, cobra, jacaré, o que tanto vocês se depararam lá? Teve algum fato assim inusitado que vocês passaram, que vocês pudessem estar contando aqui? Teve um que eu fui na cozinha, saí da sala, fui para a cozinha e eu entrei e aí tinha uma cobra em cima das panelas. E aí eu gritei, olha a cobra, meninas. E aí elas acharam que eu estava brincando. Mas era uma, gente, eu não sei qual que era uma bem grandona, acho que era a cipó, que é uma verde bem grandona, em cima das panelas, assim, na maior ousadia. Aparecia muita cobra. Eu acho que cobra jacaré era o que... viram também? Sim, Muito Jacaré. Onça não? Bem, onça, a gente ouve a história que tem, né? Depois que eu saí de lá, a minha companheira, que ainda continua lá, ela ouviu o barulho da onça lá no terreno da base. É tanto que os meninos tentaram capturar a onça, mas ela é ágil, né? Então ela fugiu. Verdade. Mas tem, porque lá é muito longe as casas, então tem muito mato, então tem bastante animais, bichos, aranhas, aquela. A gente tá acostumada com essas aranhas pequenininhas, né? Lá, aquelas coisas grandes, Sim. escorpião, e aí tem. Ou seja, é cobra. uma aventura para mulheres mesmo assim, você se sente bem seguro, né? O dia que eu achei o máximo foi quando eu estava no barco, que eu estava sentada assim na parte da frente, que eu sempre me confundo se é proa ou se é... Deve ser, pro. Eu não sou nenhum Então, não especialista sei, em gente. mar. A parte da frente do barco, estava lá eu olhando aquelas águas. E tem aquelas cobras enormes. Gente, eu vi, eu fiquei, Senhor, que lindo. Na água. Na água. A jiboia. Não, jiboia não. sucuri, Aquelas sucuri. grossonas assim. A sucuri. Eu fiquei, gente, Senhor, que mantém lindo. ela na água, Mantém ela Senhor. na água. Mas você não é estava muito como bonito. o Leonardo DiCaprio na frente do bar. Os Tava braços só observando abertos. mesmo. E aí você fica, Senhor, imagine só. Mas a gente tem bastante contato, aquele ar limpo, né? Bonito. E tem uma que eu nunca tinha visto, que eu sempre me apaixonava. Eu nunca consegui tirar foto também. Quando a gente ia fazer visita, não sei se lá tinha. A borboleta azul. Gente, tem, é linda. Ela é maravilhosa. Tem mais para os igarapés, assim, no Rio Aberto não tem muito, mas tinha. E era maravilhosa. E as araras coloridas e azul também. Sim. Só que eles Ou seja, matam é um- para comer. Arara, É mesmo. tucano. Eles matam. Me diz uma coisa, lá como é liberado. assim, você mencionou aí em algum momento que é um dos piores IDHs em algum lugar lá que você teve, né? Melgaço. Sim, Melgaço, né? E o Mas assim, segundo- mas eu imagino que toda aquela região ali, o IDH também não seja, né, essas maravilhas todas. Então, assim, é uma situação assim, muito sofrida. Então, foi um choque assim, muito grande de Foi. realidade, né? Assim, que... É coisas que eu ficava pensando, fico ainda, né? Como a pessoa consegue sobreviver. Né? Assim, é um estilo de vida muito diferente daquele que você enfrentava, eles né? pegam pedaços de pau, aí eles ficam assim 2, aí eles pegam uma lona e eles tampam, colocam uma rede, É a casa. é a casa. E eles passam meses naquele. Aí
talvez por trabalho, trocam de lugar e fazer essa mesma coisa. Então, assim, é um povo quase nômade, assim, não fica muito tempo... Tem uns que assim, são fixos e tem uns que E vivem o quê? fazem Exatamente isso. isso. Você falou aí de Mata-Arara, mas vive o quê? Da pesca, Eles vive vivem da da caça. pesca E da farinha. e da Da farinha. farinha. É. Farinha E de a época de da açaí, mandioca. aí é a Aí época que eles ganham o dinheiro deles, né? Peixe, não é todos os dias, tanto que eu já fui pescar e eu sei como que é, assim, muito triste. Triste você sair para Porque é um pescar e ato de você fé, não pegar né? Porque, nada. assim, você não- Teve um dia que, igual eu falei, às vezes a gente tem até, né, o recurso, mas não tem lugar para comprar. Eu lembro que tinha acabado, a gente estava quase sem nada. Falei, meninas, bora pescar, né, para ver se a gente come alguma coisa. E aí a gente foi, mas estava chovendo. E aí a gente não conseguiu pescar nada, a gente voltou. Falei, o que a gente vai comer agora? E assim, eu falei, não, mas aqui a gente ainda tem conserva, né? Então a gente vai comer, que a gente às vezes não quer, né? Ficar comendo todo dia a mesma coisa. E aí eu fiquei muito sentida, sabe? Eu falei, isso daqui, a gente tem uma igreja que está ajudando, mas pensa esse povo que às vezes sai para caçar e não caça nada, que sai para pescar e não pescam nada. Então eles vão comer farinha com qualquer fruta que eles encontram, porque eles comem farinha com tudo, né? Então, assim, é uma situação que a gente olha e fala como eles podem. E tirando a questão da educação também, que... Gente, a maioria muito dos triste, jovens, né? eles não sabem ler. É jovens de 17 anos, 18 anos. Eu cheguei em Sussuarana e realmente, sem hipocrisia nenhuma, ali tá o céu pra gente. Porque a gente pede para um jovem ler, ele sabe ler. Sabe ler. Eles Então, têm você celular. como você compartilha, né? É difícil, né? Exatamente. Então, eles têm, assim, praticamente, eu falei, até no último culto, eu falei, gente, vocês estão no céu, vocês têm energia, vocês têm acesso próximo da cidade. Lá, um jovem de 18 anos não sabe escrever o nome. E aí você fala, como assim? Aí você vai na escola. Cara, Uma escola, uma classe, assim, como fosse uma igreja, que é a igreja aqui, né, menor, um salão. E tem crianças de 7, 8, 9, 10 até 18 anos em uma classe. Chega a dar dó ver Como uma você situação aprende? dessa, Não né? tem energia para E- ter o ventilador, não tem para fazer uma comida. É isso que eu digo. Eu acho que assim, a gente lida com dois Brasis. Né? Assim, aquilo que às vezes mostra na TV que está evoluindo e não tudo mais, mas existem essas realidades muito Existe. presentes. Então, a gente tem de algum modo a África brasileira mesmo aqui dentro, assim, uma realidade assim terríveis, que muitas vezes não nos passa despercebido, né? Então, assim, ver vocês contando tudo isso, de não ouvir falar, eu vivenciei isso, eu lidei com situações como essa. Mas deixa eu te perguntar, acho que tem algumas perguntas aí no Facebook, né, Candice? Mas deixa eu te perguntar, o choque cultural, assim, como é que eles recebem? Eles recebem bem, eles são indiferentes, eles são frios, ou eles são calorosos, eles criam vínculos de amizade com os missionários ou olham com desconfiança? Como é que é isso? São bem receptivos, são. São- O povo ribeirinho é um povo que ama, assim. Se ele amar, ele ama. Se ele Mas se amar. ele não amar... Aí- Tanto que, deixa eu terminar de concluir aquela história, e aí tínhamos vizinhos, eles viram que a gente foi pescar, e a gente não tinha pegado nada, né? Pensa, 3 meninas indo, e a gente Eles ficaram com voltou. dó, assim, Aí eles olharam, meninas, vocês estão sem mistura, né? Aí, A famosa mistura. pois é, aqui tem uma mortadela que eu vou dar pra vocês, tal. Aí a gente aceitou, né? Claro, Essa é um a negocinho oferta. diferente, a mortadelazinha. E aí a gente agradeceu. Então eles compartilham aquilo que eles tiverem, né? Aquilo que eles tiveram. Chegou, eles vão dar o seu café, eles vão te oferecer comida, eles vão, né, Cara, assim, do ajudar. muito pouco que eles têm, Eles eles estão compartilham dispostos a dividir, compartilham, né? compartilham. E era todos. Essa moça morava do lado da minha casa, lá da base, né? Era terreno, lá onde a base foi construída, era terreno dessa família. Então eles auxiliavam a gente em tudo, tudo, tudo. Eu não tenho que reclamar deles. E aí todos os dias eles levavam alguma coisa pra gente. A farinha eles levavam. Aí mataram um macaco, levaram um pedaço pra gente. O quê? Macaco! A gente Macaco? comeu Vocês já comeram macaco? Gente, já com comi tanta guariba, preguiça, comemos tatu. É mesmo. Jacaré é bom, hein? Jacaré é bom. Olha, viu? Cutia. Tanto falou doar. macaco assim com naturalidade. Mas tu não foi pro prato com essa naturalidade. Sou eu aqui, Ana Paula, Adriane, eu trouxe aqui um macaquinho pra gente comer. Maravilha, eu nunca comi macaco, eu sempre sonhei com isso. Você olha com desconfiança, não olha não? Meu Deus, eu Eu vou vou comer esse confessar, macaco. vou confessar. Aquele macaco, ele tava... Disseram que foi porque eles comeram uma fruta Mas azeda. mas é Aí não assado tava- ou é um molho? Como é que é o macaco? É cozido, parece uma carne de panela.
Sei. né? Gente, Agora eu quero orgulho. aproveitar aqui e mandar um abraço aqui. Tem gente lá da Sussuarana Rapaz, escutando. que está assistindo, né? Que é onde vocês Não, fiquei estão impressionado hoje. agora com esse Né? cardápio. Mandar um abraço aí para o Daniel. Daniel Soares é irmão do Zé Manuel. Mandou dizer aqui que tá ligado lá na live, viu? Também quero mandar um abraço aqui para Josi e José do Avivamento, tá também nos assistindo José aí. do Avivamento. É. E tem Deixa eu o conhecer pastor esse F. Eu pensei que tu tava- Augusto eu Souza. vou ser sincero, eu pensei que tu tava brincando com o José do Avivamento. Não, José do não, Avivamento mesmo. é amigão nosso, cantor Zé do Avivamento. Ah, sim. É. E também o nosso pastor F. Augusto Souza, lá de Tucuruí, no Pará. Olha aí. Está nos assistindo, né? E ele longe. faz também aqui uma pergunta, né? A Jaqueline mandou dizer aqui, irmã Jaqueline, é guisado de macaco. Né? Vocês comeram guisado de macaco. Mas o pastor, ele fez uma pergunta o seguinte. Ele quer saber qual o maior desafio das missionárias, se vale a pena sofrer pelo evangelho. Vale a pena. Vale. Vale a pena. Com maior certeza, né? desafio. Senão não teriam. Isso, acho que desde o início da nossa conversa, quando Deus vem trabalhando na vida de vocês, lá do início, quando ainda eram crianças, né, e vem passando por todo esse processo e chega onde vocês estão hoje, então eu creio, né, que vocês estão fazendo isso porque de fato entendem que vale a pena fazer isso, porque não estão plantando para esta vida, né? Sim, com Mas certeza. plantando para a eternidade, né? Eu creio que todos que fazem algum trabalho, ou pelo menos uma parte que entende isso, vai fazer o trabalho missionário não apenas por fazer, mas vai fazer com o entendimento de que na eternidade tem algo lá para receber. Mas eu penso que não só isso. Eu acho que vocês também conseguem citar frutos de... Porque assim, tem coisas que a gente só vai enxergar na eternidade, como o Sim, irmão Kenneth com mencionou. certeza. Mas assim, eu acho que já consegue também sentir... Porque Deus é muito bondoso, né? Ele é. Assim, às vezes a gente pensa em desistir. Eu não cito o caso missionário, eu cito assim de liderança mesmo. Sim, sim. Às vezes a gente está naqueles dias lá e diz, hoje eu entrego essa liderança. Aí chega um cara e diz, ô irmão, você pregou aquilo, falou tanto comigo. Eu disse, Jesus, eu estava combinado de devolver, não queria mais. O Senhor inspira a continuar. Eu imagino que vocês lidem com alguma situação como isso essa, até né? chega, vai junto com uma pergunta que a Josi também fez aqui, que ela fez, Sobre perguntou assim, vocês já pensaram em parar? Não é ir para o Pará, né? Eu vou responder a primeira, que é o maior desafio, pelo menos para mim, é realmente lidar comigo mesma e você pensar que você não pode produzir alguma coisa ali. Porque a gente está indo com uma missão e pensar que talvez você pode fracassar nessa missão, eu acho que é desanimador. Talvez você prega para a comunidade, aí parece que eles não estão entendendo. Eu lembro que uma vez, na IBF, esse ano, a gente falou de Jesus para as crianças. E aí teve uma criança que olhou e a gente perguntou, você quer aceitar Jesus? Ela falou, eu não quero. Eu falei, mas Jesus, ele é bom, ele é... Aí ela falava, eu não aceito. Eu falei, ela está entendendo o que eu estou oferecendo para ela? Gente, é uma criança. Um adulto falar que não quer Jesus é uma coisa, agora uma criança. Assim. é Gente, a tão criança, ela bonzinho. aceita tudo. Se você falar, criança, você quer um doce? Eu quero. Você quer ali? Eu quero. Tudo a criança aceita. Aí você vem perguntar, não. Aí eu fiquei... Senhor, então o medo de você ser infrutífero, eu acho que é um dos maiores desafios. E você manter, não, eu não estou aqui por mim, eu estou aqui por Deus. Crer que você não vai, você não tem força para fazer. Isso, né? De fato, a gente vê que é um desafio mesmo quando você está se doando por uma causa e você não vê o resultado que você espera no tempo que você espera, porque e a maioria esse do que é o maior tempo vai problema. ser assim, né? Porque é um caminho. e aí é aquela questão de você entender o que a palavra diz, né? Que vai ter gente que vai plantar, mas quem vai colher é outro, né? Não, e às vezes você está colhendo do fruto de trabalho alguém. de outro que já foi feito anterior. Então assim, para a gente até mesmo ser confortado com essa palavra, né? Quando você não vê frutos ali naquele momento, você entender o seguinte: mas eu estou plantando, outro vai colher. Isso é bacana, porque assim, querendo ou não, você é treinada para isso. Então, são passados ferramentas, né, para acessar estratégias que você pode comunicar o evangelho. Sim. E aí, assim, se vocês são como eu, que já fiz treinamento, então, assim, você vai com toda aquela metodologia, isso vai dar certo, não tem como, se eu seguir esses 3, 4 passos aqui, vai culminar numa aceitação, é agora. Aí a pessoa, não
não quero não. Não, você Não, pensa hoje assim. não. Eu disse, meu Segui os passos Jesus. errados. Aí, assim, eu digo que eu inverti um passo. Donias, é aquele dia que você está pregando e você diz, hoje eu preguei a melhor pregação da então, minha assim, vida. por Aí que você esse povo acha não isso. converteu? Aí quando você vai procurar E aí- saber, o pessoal, não, ninguém nem sentiu nada. Então, assim. E isso naquele dia que você prega, que Prega você acha que pior. não É, pregou tipo assim, nada. rapaz, hoje eu não preguei coisa. E assim, É o dia que 3 Deus vidas para fala. Jesus. É os Então, mistérios do reino, mas né? isso é bacana Como porque Deus Deus é trabalha. estrategista e não deixar a gente confiar na gente mesmo. Isso. Então, assim, não é na nossa força, é na força do Senhor. Então, não é a nossa estratégia. Eu costumo dizer uma frase de um amigo meu, ele não está assistindo, mas um abraço, Nelber, que ele fala o seguinte, Adonias, quando o espírito é pouco, a gente carece de muita estratégia. Mas quando há muita ação do Espírito Santo, às vezes uma frase até mesmo desconecta, Deus atua lá de um modo soberano que só Ele sabe fazer e a pessoa entende, converte, aceita e acontece a maravilha, né? No campo a gente vê que a gente vive aquilo que não é sobre nós, é sobre Cristo. Exatamente. Porque não é só você pregar o evangelho, você fazer missão. Então, muitas vezes as pessoas pensam, ser missionário é só falar da Bíblia. Não, quando você está no campo, você tem que fazer praticamente de tudo. Você lida com crianças, lida com a cultura, e aí você vai ali entrando, né? Tipo, você tem que aprender as coisas que aquele povo vive. Uma coisa que eu achei... não sei se você terminou, pode concluir. E aí o que acontece? Você começa a ficar, Senhor, mas eu não sei fazer isso. E você vê que o Senhor ele vai lhe dando habilidades que você antes pensava que não tinha, talvez realmente não tinha, mas o Senhor ele vai lhe dando um meio para que você consiga desenvolver aquilo, para você poder aperfeiçoar o seu trabalho. E o que anima a gente, eu não sei Ana Paula, mas para mim são as crianças, gente. Você vê o carinho delas por você, que você, tipo assim, lá são muitos filhos, então fica muito difícil da mãe dar atenção Sim, que sim. aquela Elas criança ficam merece. Então, tipo assim, jogadas. imagina uma casa com 12 crianças. Não E aí, tem tipo, como. a mãe não tem como. Tipo, ela fica com do colo, É né? E os só pra outros levar vão se peia virando. toda hora, porque e aí também- elas ficam assim, tipo, olha pra você com aquele amor, eles lhe abraçam e você sente realmente que através delas, Cristo está ali lhe abraçando, porque tem dias que é difícil, não que você queira desistir. Eu sempre orei para o Senhor para Ele me dar força para continuar, mas eu nunca pedi assim para voltar atrás. Sim. Porque quando eu saí de casa, eu já saí logo assim, mãe, eu vou fazer o curso e eu não volto mais, só para visitar. Então, é isso que eu quero. Tipo, se eu não consigo fazer, que o Senhor Ele me ajude para que eu encontre alguma forma de desenvolver aquilo. Então, não sei cantar, mas eu tô tentando, né? Porque isso a Desafio. música é um modo que atrai as pessoas. Verdade. Você tá num lugar com música, já muda o ambiente. Com Então, certeza. você vai procurar ali meios que vai atrair as pessoas. Eu achei interessante também, conversando com as meninas, numa pequena conversa que eu tive, eu fiquei assim, teve coisa que eu fiquei assim, a gente está aqui ligado com missões e tem hora que tem uma coisa nova que você, cara, que coisa interessante isso aqui. E aí eu ouvi vocês comentando sobre estratégias que vocês utilizam às vezes para evangelizar, né? Porque assim, a gente está acostumado com aquela coisa, quando diz assim, a gente vai sair para evangelizar, aí sai todo mundo com um folhetinho, batendo de porta em porta, eu queria falar de Jesus e tal, ou seja, aquela coisa meio que Mecânica, né? mecânica, né? E para alguns até acham que é grosseiro, porque você chega assim de vez e já quer falar. Você nem respeita, às vezes, o ambiente da pessoa, o habitat da pessoa. E eu achei interessante quando vocês começaram a falar de algumas estratégias que vocês usam, né? Que é aquela coisa de você, primeiro, criar um relacionamento. E eu achei interessante, foi quando elas disseram que, por exemplo, se as mulheres da comunidade pescam, então elas se juntam com as mulheres da comunidade, vão lá pescar com elas. Né? Se elas vão lavar roupa no rio, eu acredito que vocês também... Lavar Sim. roupas no rio. Roupa no rio, louça no rio. E aí começa a falar tem que fazer. da vida e comentar. Porque assim, Isso você é muito chega bacana. na casa da pessoa e a pessoa tá lá rapando mandioca.
Aí você não vai ficar só olhando, né? Então você chega, Ou pede pare aí de uma rapar faca. sua mandioca Não, que pede uma vamos faca conversar. e vão conversando. E aí vai falando do dia. E aí, se você não tem entendimento daquilo, você vai perguntando. Porque eles gostam de falar. Então, mesmo que você saiba, você fica... mas é assim? Que aí eles vão querer. E aí, na primeira brecha que eles dão, aí você lança Jesus. Você não pode chegar assim já falando. Porque muitas vezes eles não vão dar ouvidos. Então, eles têm que se sentir queridos e tem que sentir esse amor que a gente prega. Que a gente prega que Jesus ama eles, então eles têm que sentir esse amor. Então a gente faz o que tem que ser feito. Muitas vezes eu saía para pescar com as adolescentes, pescava nada, gente, mas tava lá tentando. Estamos juntos aqui. Estamos aqui. Uma força moral. É. E é muito interessante que no curso a gente foi treinado para isso, né? Então, como a prática é importante, né? A gente ter essa vivência. A nossa coordenadora chegou em uma casa, na comunidade da Mina, e lavou a louça. Porque ela estava lavando louça, chegou um bando de gente e atrapalha a rotina da mulher. Exatamente. E o que ela vai fazer? Ela falou assim, ficam vendo. Aí ela foi lá, vendo que eu vou lavou lavar. tudo a louça. E a gente evangelizando a família. E aí depois, passou a pandemia, passou tudo, a gente retornou naquela casa. Aí ela falou assim, vocês é daquela mulher, né, que veio aqui e lavou toda a minha louça. Eu falei, caraca, ela lembrou de mim. Eu lembrava que a Sângela Lembrou da tinha louça. lavado. Não, Então, eu queria que vocês viessem aqui todo dia para lavar Mas, minha mas, louça. mas isso foi legal. mais. Eu vou dizer um negócio para vocês. A gente fez, a congregação que eu congregava antes de vir para cá, era lá em Teresina, uma congregação no bairro de Fátima. sim. E aí o antigo líder de jovens, ele era meu vice-líder de jovens, que é o irmão Dene, não está assistindo a gente, mas se tiver um abraço. Ele criou um projetinho que a gente parou uma EBD uma vez, né? Eu coordenava a EBD na época, e fez o quê? Criou um projeto Posso Ajudar. Lá no bairro, era um bairro assim, com muita gente já idosa, né, que ficava em casa no domingo, às vezes sozinho. Então, a ideia foi a juventude entrar, bater na porta. O que tem para fazer aí? É varrer? Vamos varrer. Tem louça suja? A gente vai lavar. Vamos ajudar a mudar móvel? E assim, quando terminou tudo, um cara disse, vocês são novos aqui? Ó, a igreja, mais de 40 anos. Né? Vocês são novos aqui? Assim, eu nunca tinha visto alguém com essa disposição, né, para o servir. E aí eu me lembrei exatamente de um filme Inabalável, não sei se você já viu esse filme, é sobre missão. Eu acho muito bacana que uma menina começa no colégio, um trabalho de grupo, né? Vamos pensar em célula, né? E aí ela sai convidando aquele cara mais mal encarado do colégio. Ele disse, vamos no meu círculo de oração. Aí ele disse, não, eu não vou. Eu disse, mas por que você não quer ir? Porque vocês estão procurando seguidores e não amigos. Então, você quer me colocar dentro de uma sala para dizer que a tua reunião bombou, lotou e tinha muita gente. Mas você não quer um relacionamento de verdade. Aí, depois daquilo, ela começa a pensar bastante. E aí, vocês falando aí, me veio à mente isso. Porque, às vezes, a gente quer seguidor. A gente quer lotar o templo. Vamos para o culto hoje, vamos ter uma grande cruzada. Eita, deixa eu bater umas fotos aqui, estava lotado. Depois a pessoa vai para sua casa, você não sabe o nome, você não sabe o endereço. Às vezes até a pessoa aceita Jesus, mas você não criou um relacionamento e aí aquilo não se firma porque você não dá prosseguimento com o discipulado. Né? Então, assim, são coisas que a gente precisa pensar e isso relembra muito a gente com relação a esse relacionamento mais profundo que tem que se ter, né? Eram poucos os cultos que a gente realizava lá. A gente realizava um culto por semana, mas as visitas eram frequentes. Então, aí a gente fazia... A gente sabia que tinha famílias que não tinham condições, né? Então, preparava alguma coisa, um cuscuz ou um bolo, e levava e comia com eles. E ficavam lá conversando. E aí eles falavam. E aí você vai criando. Então, isso é importante. O relacionamento na mesa. Né? Olha, isso, é na isso, mesa, gente. Na mesa. E vai Isso, criando esses e vínculos. esse modelo é um modelo bíblico. É um modelo. É o modelo da igreja primitiva. Se você olhar para a igreja primitiva, era isso. Eles se juntavam para comer, para conversar. É porque crente não bebe, crente come. Né? A gente tem que cuidar da vida espiritual deles, mas a gente também tem que cuidar da vida física deles, né? Tipo, se a gente vê que Exatamente. a família está passando necessidade e você tem como dar uma cesta básica, por que eu não vou dar? Eu vou ficar falando, vamos orar que Jesus vai mandar. Se você pode Exatamente. chegar lá e entregar. Tiago puro, né? Então, que aí fé você- é essa, né? Você tem que fazer isso. Em questão... Porque você falar, Jesus vai fazer isso na sua vida, vai fazer aquilo, e você, que é o imitador de Cristo, não está fazendo Não tá nada, fazendo. só está falando. é a fé então, a sem gente tem obras. que também agir, né? Não só Exatamente. cuidar da área espiritual, mas também dessa outra área. E às Exatamente. vezes eles não vão te deixar entrar na casa deles. Porque Às vezes- vocês é crente, eu não aceito crente. Aham. É mesmo. Aí você não vai falar de Jesus para ele a princípio. Então você vai fazer o quê?
alguma coisa. Exatamente. Bora pra roça, bora pescar, bora rapar mandioca. Me E fala- aí eles vão olhar e... O que eles professam? Catolicismo? Todo mundo, assim, mesmo sem praticar ou não? Lá nos ribeirinhos, Nos pelo ribeirinhos. menos onde eu tava, eu acho que, assim, o que dá certo eu vou. Então, Onde tiver... eu gosto de tudo. É catolicismo, é macumbaria, tem bastante. É. Então, é tudo muito misturado lá. Muito Sincretismo. misturado, sincretismo puro lá. Lá, não sei se lá em Santa Luzia Será a era mesma assim realidade mesmo. da Lá em comunidade? Santa Luzia é uma comunidade bem católica, É. então bem resistente. Já no Pracuru, a maioria das pessoas se diziam cristãos, só que não tinha aquele entendimento, tipo, eu sou porque um dia veio um pastor aqui e eu aceitei Jesus, mas não teve aquele acompanhamento, não teve um discipulado. Então vivia e alguns vivem como se fosse do mundo, só que com o nome de crente. Então, Sim. Evangélico não praticante. então a gente, lá no Procurou, a gente investia no discipulado. Ensinar eles, porque você é crente, então você tem que Uma viver de mudança de acordo com a vida, Bíblia. né? Uma Então a gente conversão. passava muito esse ensinamento. Porque tem muitos, né, que vão à igreja e eles vão orar. E Deus não é obrigado, eu já até comentei, né? Que Deus não é obrigado a ouvir nossas orações, responder do jeito que a gente quer. E às vezes Deus não responde o que a gente quer. A gente quer crente, Deus sabe o que é o melhor. Eles às vezes não têm esse entendimento, então eles vão procurar o curandeiro, vão procurar alguém que faz uma Ou seja, quer reza uma resposta ali rápida, né? para solucionar aquilo, né? Então já tive até uma questão de uma criança, a pele dela ficou toda ferida, porque eles lá também, eles só levam para o médico se está morrendo, né? Não tem o costume de fazer periódico, né? E a criança estava muito mal, só piorando, eles não levavam. Gente, leva esse pessoal para Portel, eles não foram. E aí chegou quase no osso esse ferimento. E aí a gente fomos levar a avó dessa criança, né? E aí eu sabia que ela era levar no curandeiro lá. E ela, no culto antes, estava lá no culto, pedindo oração. Então, ora aqui, não deu certo, Não não, deu. vamos tentar Não, no coração. às vezes é Aí- aquela coisa, eu vou para todo lado. É, Onde pra- dá certo. Onde der Quem certo, atender pronto. primeiro, eu tô junto. Aí eu cheguei e conversei com ela. Não falei exatamente, né? Porque procedeu Não, de outras. E eu falei, olha, o caminho parece mais rápido, né? Mas o final dele, o preço vai ser muito caro. Sim. E aí ela chorou e não levou, graças a Deus, né? Mas a gente vê muito isso, né? De crentes, né? Que se dizem crente, assim, pelo menos, e depois ter esse tipo de prática. Então é bem comum lá isso. Imagino, Legal. imagino. Até pela escassez de recurso mesmo, né, o pessoal? Como é que tá aí? Que Eu desconectar achei, o nosso horário eu também, achei, né? não, a gente já está já quase caminhando para o fim, a gente já vai concluir. Eu só vou dizer uma coisa, essas meninas são boas de papo, né? Elas São, começaram enganando a gente, são. senão eu sou muito tímida, Tímida, né? Eu fico, É assim mesmo. Então, que bom, né? É bom quando a gente tem assim, as nossas expectativas superadas, né? Quando as meninas falando aqui sobre a questão, quando eu as a vi chegar aqui, quando a gente falou sobre o local para onde elas iriam, tal, e a gente fica naquela, será que as meninas vão se adaptar? Será que elas vão realmente tocar o trabalho, né? Porque a gente pensa que de repente vocês estariam numa situação bem melhor lá e aqui o Piauí, o pessoal tem um preconceito com o Piauí, né? Quando, por exemplo, não sei, Ana Paula, quando morava talvez lá e não conhecia ainda o Piauí, talvez alguém dissesse por lá que no Piauí era só mandacaru, era só cachorro morto, Mandacaru. gado O que que é morto acular. Mandacaru é o símbolo cágado. Eu não sei É o se... cacto. Cacto. O cágado é o Cágado. jabuti, que possivelmente também não comeram eu tô jabuti, não, falando- né? Nós Não, comemos. jabuti, não fala cágado, não. Gente, Não comeram comeu jabuti. Uma cabeça, a primeira coisa O quê? transcultural foi uma cabeçuda. Tem até a foto no Instagram, depois vocês procuram. Deve me ensinar a Kelly no meu também. Uma cabeçuda, assim, ó. Meu Deus, essas meninas... Cabeçuda. A cabeça da tartaruga, bem grandona, assim, Cara, tu não tem mais aquele em casa, não. gostosa. Senão esconde, não. esconde. Fugiu. É Aquela gostoso, fugiu. gente. Dá dó, mas é bom. Dá dó, mas Quando a fome tá... Quando a barriguinha tá... Deus, essas meninas são um aqueles perigo, viu? combos, assim, que vem dentro da castanha de inajá, que parece uma larvinha, assim, gordinha. Ah, sim, Sei. sim, É uma sim. delícia, você Ah, morde não, assim, ó. fungozinho. Aquilo ali eu já Não, tive a experiência Ah, já. o David Vocês é bom comem- naquilo, né? Vocês comem ele frito, né? É, A gente faz o come frito, ele Ele né? comeu ele Ah, cru você mesmo. viu lá no... Ali é só leite, né? É Ah, gostoso. tem o turu também, né, que é bem comum lá na região
onde está a escola de missões, que é aquele do pau podre, que vocês tiram ele do pau podre. Aí aquele ali, eu confesso, é uma luta para comer. A gente come, mas... Pois essas meninas são boas de prata, hein? Sim, mas era o Sim. cacto, né? Sim, que é um cacto. símbolo do Nordeste, né? É, Que é o exatamente. seca. o Mandacaru da que eu seca chamo, e tal. né? Então, assim, tem preconceito forte com o Piauí, né? Exatamente. Eu não sei quanto que... E, assim, também, de algum modo, a gente não está no pior cenário. A verdade Não, é essa. A gente não está no pior cenário. Né? E a gente está num cenário até razoável. Existem situações muito delicadas. Mas, às vezes, até nos nossos campos mesmo que a gente visita, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de lidar, mas tem algumas situações mais delicadas lá. Claro, não se compara porque vocês vieram de uma situação ribeirinha, né? E, historicamente, é um povo pouco evangelizado, né? Os ribeirinhos, né? Sim, ele está Mas- na lista dos não alcançados. Dos não no alcançados, Brasil, né? Mas o que, assim, não que a gente se compara, mas eu sigo missionários, assim, ó, a gente vai, né, tendo outras experiências. E aí eu sigo missionários que estão em campos completamente fechados para o evangelho. Então eu fico, às vezes eu me pergunto, o tô Brasil é tão fazendo nada. fácil e eu não estou fazendo nada, parece. Porque eu prego para as pessoas não, parece que não dão ouvido. Exatamente. E tem igrejas, né, às vezes um pouco distante e tal, mas a maioria dos lugares eles têm condições. E aí eu vejo missionários que estão lá, que se vendem literalmente para estar em um país perseguido, para estar em um lugar que não tem, assim, você não pode abrir sua Bíblia. E aí eu olho para a minha estante, tenho ali todas as versões, traduções. E aí eu fico, Deus, o que eu estou fazendo aqui no Brasil ainda? Porque... Eu vou te falar uma coisa. Eu tenho repetido isso no púlpito. Eu escutei uma frase, se eu não estou equivocado, do Igor Miguel. Se tu escuta a Bibotal, que tu já deve ter contato com o Igor Miguel. Ele é um pastor de Belo Horizonte. Ele usou a seguinte expressão: pão nós temos, falta-nos fome. Isso. Água nós temos, falta-nos sede. O nosso povo, crente, que quer ir morar no céu, bota dificuldade que Deus deu carro, que Deus deu transporte, falta culto de ceia. Você está entendendo? Falta culto de ceia. Então, assim, você vai em umas comunidades dessas que nem tem pão e nem tem vinho para cear. O cara vai cear, não sei nem com o quê. Com você beiju e... Você citou um exemplo, né? Acho que foi vocês, não foi? Com açaí. Isso, açaí e beiju. E beiju, porque não tem nem isso. Então, zero acesso. Então, hoje nós temos pão, nós temos água. O que está faltando nos crentes é sede e fome. Entendeu? Então, assim, às vezes a gente tem recursos. Eu costumo dizer, você está dentro de uma igreja como essa, climatizada, toda a estrutura, o cara vai reclamar do som. Ah, não, porque deu microfonia. Ah, não, porque não sei o quê. É porque a música não foi como eu gostaria. Então, o que nós reclamamos é do que nós temos em excesso. Né? Então, assim, não dava para reclamar. Né? Não dava. Então, assim, você vai ver que os pioneiros, os cultos era à luz de vela. Eu lembro de um tio meu relatando que nessa região aqui tinha um pastor que vinha, e ele vinha a cada 2 meses a cavalo para pregar. Ou seja, a pessoa tinha que segurar 2 meses com aquela palavra que o pastor tinha. O meu tio E falava não se assim, desviava. a gente saía, Isso ele disse era assim, que é olha, interessante. meu filho, a gente saía a cavalo avisando que o pastor chegou. Aí vinha todo mundo, e se vinha chuva. Não, o pastor, não, que cai a chuva, bota um pano na cabeça, as lamparinazinhas ali segurando para não apagar, e aquele mundo de gente para escutar o homem de Deus, que senão se eu perder essa ceia, só daqui a 2 meses. Hoje você tem disponível, a gente faz de tudo. Você não ceiou hoje aqui, porque você não quis vir, teve algum imprevisto, domingo você tem ceia na Betel. Então você tem oportunidades e oportunidades, sabe? Mas eu penso que Deus vai cobrar. Sabe por quê? Porque Deus não é injusto. E quando Ele compara os recursos que a gente tem com aqueles que não têm, eu não sei como é que vai ser a eternidade. O Brasil é a né? 6ª maior igreja em questão de recurso financeiro, a 6ª maior. E tem os dados, eu não vou saber falar exatamente, mas se juntássemos todos, né, os recursos, daria para a gente já ter evangelizado o mundo inteiro. Eu não duvido, não. Já teria. Não Né? duvido, E não, o que é porque nossas prioridades destinado estão, de algum modo, trocados. investidas. Então, assim, eu saio daqui muito constrangido hoje, assim, com tudo que eu escutei e com as prioridades que a gente tem adotado para os rumos da igreja, né? Que Deus não nos deixe esquecer de adotar os rumos certos, né? Para priorizar as coisas certas. Né? Sim. Essa importância de a gente ter uma conversa como essa aqui, né? A gente vê a situação que está o mundo aí fora, você vê a situação de missionários amigos seus que você segue, você tem uma experiência, vocês têm uma experiência no campo missionário, veem as reais dificuldades, como vocês estão
estão dizendo aqui. Aqui o pessoal, por exemplo, do campo de Sussuarana, que é o que vocês estão hoje, o pessoal está no céu, comparado ao que vocês estavam. Questão de acessibilidade, questão de energia, internet, tem tudo hoje nesses interiores. E às vezes a gente acha longe, Você, mas é tão você longe. pega, né, você pega ali, tem um carro todo 17 dia horas. praticamente, você pega o ônibus ali, meia hora que você está na cidade. Então, assim, e para os crentes que nos assistem hoje, né, deveriam estar constrangidos, né, pelo que o Adonias acabou de citar aqui, da facilidade que tem ao Evangelho, e não... Parece que estão... Eu sempre digo, o povo está adormecido. Na verdade, as pessoas não querem deixar o seu conforto. Uhum. Né? Então, tipo, se algo vai me incomodar, então por quê? Né? Se eu posso ter esse conforto aqui. Então, até para fazer visita lá em Sussuarana, a gente combina, vamos fazer visita, a gente sai a pé e vai. Lá não, a gente combinava de fazer visita, do nada começava a chover, do nada a maresia estava muito forte. E aí você ia pegar uma baía com uma maresia forte. Olha, isso aí é coisa que Aí aqui o você pessoal... fica tipo, porque você nem tá... sabe. Não deu certo. Teve Então, a culto gente de- tem que ter essa visão de que muitas vezes a gente planeja e não dá certo, porque não depende só de nós, depende do clima, depende Exatamente. do tempo. Tem toda aquela questão, que a água está seca, né? A gente fala, a água está secando. Então, vamos Quando a maré esperar tá baixa. isso, quando a maré está baixa, a água está Que aí enchendo. o barco Tem não gente tem que como não passar. mora, tem gente que se esconde. Eu perguntava, Miriam, o que a senhora fez, Miriam? Ela, por quê, missionária? Eu falei, senhora, você está se escondendo por quê? Porque era um lugar tão estreito que eu nunca fui para lá sozinha. Sempre tinha que algum homem, assim, para ir, porque se a Por água água. secasse, por água, né? A gente ficaria na lama, porque era Sim, bem rasinho, sim, bem sim. estreito. Igarapés estreitinhos, Não dava né? para ir a pé. Não, e a água rasa. E tinha que ter o cuidado de ir no horário certo, quando No a maré horário. estava alta, É, a porque maré senão tá ficava atolado. Porque Carro, tem muito era. pau, Sim. e aí quando a maré baixa, né, você tá lá com Com o o lemezinho leme, lá. E aí você tem que, tipo, meu Deus, se bater aqui quebrou, já era. E vai vocês ficar- estavam voltar profissionais nas A rabetas. gente voltou Olha. muitas vezes remando. Porque o motor quebrou no meio, a gente vai voltar remando. Só que não é um casco. Porque remar casco é bom, porque ele é pequenininho, levinho. Agora pensa uma rabeta com motor. E aí você remar, você que não tem o costume de remar, Remar. você coloca Meu pra Deus, ir eu pra um fico lado e vai pro imaginando. outro. Olha, eu fico imaginando uma paulista, uma piauiense lidando com isso, porque é muito fora da realidade. Fora da Você realidade. já tinha remado antes lá em São Nunca. Paulo? E Você aí já tinha eu ia remado em Marcolândia? Então você vai pra lá e é um Ela outro só, estilo de a vida. experiência que ela tinha era só em Solta o Cabo da Nau. Era o máximo que eu tinha, era cantando Cantar o hino. hino Solta o Cabo da E Nau. lá você vê as Remos, crianças, assim, pequenininhas, 2 5 anos. anos, já estão remando. Especialista já de remar. Pega Nadando. o seu casco e sai, assim, de boa. E você lá naquela peleja, tentando aprender, né? Que Carregar motor, né? eles Tudo têm o isso prazer de tem ensinar, né? Eles gostam de ensinar. Meu Deus, é uma Pelo outra menos lá onde vida, eu né, tava, cara? né? Eles gostam de lhe ensinar, só que eles não têm muita paciência. Então eles falam assim, o missionário é assim, ó. E aí você vai lá e Se não tiver dá, aí você dificuldade fica, para aprender, "Jesus". Mas é difícil, E mas você sair, né, daquilo, né, daquela zona. E aí, quando eu cheguei em casa, eu me estranhei. Quando eu cheguei lá em Sussuarana, eu disse, cadê o fui casco? escovar Será que os não tem um dentes, casco aqui? e aí eu fiquei procurando um copo. Falei, vou pegar um caneco para deixar no banheiro. E fiquei procurando. Aí a Adriana olhando assim para mim, Ana Paula... Tem pia aqui, pia no tem banheiro. água. Gente, até hoje, eu não me acostumei ainda. Eu, Cadê gente, meu copo? Quem tem, pegou meu copo que eu quero escovar o dente? Tem. Aí eu fiquei, Meu eu Deus. preciso. quando eu cheguei de E é- férias, um calor, e eu lá, meu senhor, ai mãe, minha filha, por que você não liga o ventilador? Meu Deus, tem energia. Entendeu? Coisa gelada. Aí a gente foi fazer compra e eu falei, mana, a gente pode comprar carne, a gente pode comprar frango. Ela, é verdade. Eu falei, que boa, deixa enlatados pra lá. Porque a gente acaba que se acostumando. Porque tem que se acostumar, né? Faz parte, então, Você de vê ter que- essa mudança, né? Missionário tem que ser flexível. É, Né? Então, é verdade. eu gosto de dormir em cama? Gosto. Ela tá dormindo na rede, eu tô dormindo na cama. Mas se precisar, a gente tem que dormir no chão, bora dormir no chão. A gente já dormiu inúmeras vezes no chão, literalmente. Chão Sim, sim, duro. sim, Lá na sim. Né? Se precisa madeira. dormir na rede, vai dormir na rede. No barco, vai dormir no barco. Você vê que até a expectativa de vida da pessoa ela é comprometida, dependendo do local onde ela mora, porque, por exemplo,
às vezes tem que comer muito enlatado, embutido, que não faz muito Porque bem para é. não faz bem tem para a como saúde. você conservar, né? Exatamente. Não tem, você não tem. Tem como refrigerar, né? Então, aí carne, tipo, geralmente eles caçam, Salga. aí salgam, aí você fica Tem comendo aquele aquela coisa charque, salgada. para lá tem muito charque, né? Sim. Lá faz muito sucesso o charque. Eu me lembro que lá no Pará. charque, Frango gente. salgado, o Muitos- frango salgado, meu Eita, Deus. mas é o foi charque. uma prova. Vocês tinham dificuldade, assim? Eu fico imaginando que assim, eu tenho uma certa dificuldade com a alimentação, né? Então, eu fico imaginando, vocês tiveram que se adaptar assim... A minha coordenadora A gente- que eu diga, eu fui o ano inteiro treinada na comida. E eu lembro que da primeira, fazia uns 15 dias, contar rapidinho, que eu tinha chegado. E aí a gente deu um prato de buchada, gente. Jesus, eu Panelada, tenho muita dificuldade. panelada. A panelada. E aí eu... Ou Gente, seja, o paulista nunca tinha comido a nunca tinha panelada. comido aquilo. E aí eu fui comer. Gente, eu me esforcei, de verdade, junto no meu coração. Eu falei, vou comer, eu tô num treinamento, vou comer. Só que o meu estômago não aceitou. Eu comecei a querer, Vomitar. né? E aí arrepiando, e o olho encheu de lágrima. Não precisei falar que eu não gostei. Aí a minha coordenadora olhou e falou assim, Ana Paula, você não gosta, né? Eu falei, não gosto. Ela dá pra Adriane, porque a Adriane vai comer o seu pra quem? prato. E Aí a ela Adriane é tragou tudo e acostumada, comeu. hein? Só que Venha! aí veio a parte Paneladinha. pior. Para a sala de oração, Ana Paula, Gabriela e Natália, que não conseguiram comer. Eu fiquei, meu Deus, para a sala de oração vocês estão fazendo aqui? Vocês querem ser missionárias? Se vocês chegarem em um campo e alguém te oferecer, vocês vão fazer essa cara de choro? Vão ficar aí com toda arrepiada? Que tipo de missionária vocês são? Aí eu caí na realidade, eu falei, não deveria estar aqui, deveria estar na minha casa. O que eu estou fazendo aqui? Não consigo nem comer um prato aqui que foi feito tanto carinho. Só que aí, isso que eu falo, a importância do treinamento. Cheguei no final do ano, gente, aí minha coordenadora foi lá e me mandou um monte de gordura. Ela, é aqui, ó, para você provar que você terminou o curso. Dei e comi. Gosto, não gosto, mas eu também não Poxa, faço eu ia cara levar feia. ela agora ali na buchada. Lá no mercado, na pedra do mercado, Você tá tem uma entendendo? buchada. Então, por isso é importante. Porque aí O eu fui me treinamento. acostumando. Chorei o dia inteiro. Opa! Que é isso, gente? Estão mandando a gente embora. Valeu. A já. importância do treinamento, né? A nossa Sim. coordenadora, ela tem esse cuidado de passar essa visão pra gente. Olha, hoje vocês vão comer arroz e feijão. Aí você pensa, nossa, arroz e feijão é bom. Só que imagine só, tá todo mundo ao seu redor, comendo salada, comendo carne, e você lá olhando pro seu prato, arroz e feijão. Por quê? Porque se você estiver no campo e não tiver o que comer, então a gente é testado para que a gente... Vai lavar roupa, tem o tanquinho? Tem, mas vai lavar na mão, porque pode ser que não tenha. Inclusive, não tinha. Nós lavávamos roupa no rio. Literalmente, no rio. Sim. E uma coisa que a missionária fala é que o comer com o pessoal aproxima. Porque, tipo, você chega numa casa e o que eles têm para comer é café com farinha. Aí você vai recusar. Por quê? Se é o que eles têm, eles estão lidando com E é todo o amor. melhor. Não mostre pro Kemuel, não, meu irmão. Que então aquilo- você Ah, a Kelly, né? come. Kelly gosta de Também um quero. cafezinho com farinha. Nem sempre a gente vai gostar da comida, mas a gente come porque E é o melhor eles que eles estão têm dando para o seu nos melhor. oferecer. Então, isso mata a gente. Eu lembro que um dia a Sângela, ela sempre comida, ela me testava, né? Aí ela chegou e jogou o negócio no Pega meu essa prato. paulistazinha agora aqui, eu E quero aí, quando saber se ela jogou no meu prato, aí já entrou, sabe, aquele espírito de murmuração. Assim, eu falei, mas ela não fez isso com ninguém. Aí Só eu fiquei, comigo, tá de olhei marcação assim. Só que comigo. quando eu olhei, gente, era uma linguicinha frita bem, sabe, bem gostosa. rapaz. Aí Deus falou na hora no meu coração, ela te ofereceu isso porque é o melhor que ela tem para te dar. E você vai comer em qualquer lugar que eu te mandar comer, porque é o melhor que aquelas pessoas vão te oferecer. Aí, na hora, Jesus, me perdoa. Aí eu me senti, e realmente, às vezes eles pegavam, eles não te oferecem, eles te dão. Então, eles pegam, colocam na sua Tem frente aquilo e tipo, come. você quer? Não. Não, é já aqui, ó. chega- Você queria um É o pouquinho disso? seu. Não, pega, E eu vou ter o você é seu. obrigado a E aí aceitar. eles fazem o seu prato, então eles colocam o prato lá pra vocês te dão. Então, aquele e aí eu pratão, não então. tinha como rejeitar. Aí você come. Né? Aí você come, faz cara de feliz e é isso aí. Mas você é piauiense com uma buchada, então você diz, tô em casa. Bom Comia todos meus demais. pratos, podia, deixava, comia tudo, meus pratos. Eita, tem o Moisés Araújo aqui perguntando, esse aí é o Mota ou o filho? Rapaz, estão me É o confundindo. Motinha, mano. Ó, aparece aqui, Mota, que tem gente... ó, Tão me vai aparecer confundindo o... Tá Olha, aqui, o ó. pastor da igreja. Pastor ó. Mota aqui. Pastor Mota escutando tudo Eu aí, sou o né? filho, né? Kennedy. Motinha, pode chamar de Motinha. Depois, outro dia eu vou aparecer mais, viu, irmãos? Aqui, pastor. Isso. Depois eu vou aparecer, tá? Hoje eu deixei só eles aqui, mas muito bom. Falar em missões é tudo que a gente gosta e ouvindo aqui essas meninas falando, né, sobre missões, isso é muito bom, viu? Você que está nos ouvindo agora, abra o seu coração para a missão, contribua, ore,
e Ou vá. seja abençoado. Venha. Tem que trazer o pastor aqui. Ele foi o primeiro plantador de uma estrutura de missões organizada na cidade de Piripiri. Tem os dedos aí do Queridos Moca irmãos, Maciel. foi muito bom o nosso papo Rapaz, hoje eu tô aqui. achando que a gente acho que tem mais conversa qualquer dia. Vocês vai, também são bons de Vou papo. fazer a parte São bons. 2. De repente, ó. Depois, você... quem sabe, pode ter a parte 2 aí. Eu sei que teve um pessoal aí acompanhando a gente. Eu creio que essa live ela vai chegar, esse podcast vai chegar ainda a muitos lugares e vai gerar nos corações, vai incentivar pessoas a estarem fazendo missões, a não reclamar da realidade que tem vivido, porque a gente sabe que tem muitas realidades que são bem mais difíceis do que a nossa. Então, eu quero agradecer aqui nessa noite aqui nossa missionária Adriane, nossa Carrilho. missionária Vamos Ana chamar Paula, Carrilho. né, que vieram aqui ter essa conversa com a gente hoje. Nos acompanhe, se inscreva, tá? No nosso canal AD Piripiri. Depois vai ter o Na Mesa mesmo. Já o tem o YouTube. canal do Na Mesa. Já tem? Na Mesa do podcast, você já vai encontrar o nosso canal. A gente não fez por ele, porque como ele é um canal novo, ele precisa de 24 horas até fazer a transmissão ao vivo. Então a gente talvez acabe transmitindo pelo da AD Piripiri, pelo do Na Mesa e no meu- Facebook por enquanto, aqui do no meu Kenos, Facebook. porque o Kenos é muito famoso, ele tem 5 mil amigos no Facebook, então você que é amigo do Kenos, aproveite aí. E aí a gente pega esse material, a gente tira o áudio, e aí você vai encontrar ele no Apple Podcast, no Spotify, você vai conseguir escutar o nosso áudio como podcast. A gente é famoso, hein? A gente não é Tá no fraco, Spotify é outro né? nível. Olha aí. Então a Coloca o gente nosso tá aí. fundo aí, meu filho, para me terminar. Cadê? Vamos terminar com o fundo musical. Você curtiu o fundo musical? Tá aí, Olha ó. Eita Deus. Muito bem, valeu pessoal, Deus abençoe, tenha uma boa noite, a paz do Senhor Jesus e até... Você deixa as moças fazer as considerações finais, né? Façam as suas considerações finais então. Gente, façam missões, vale a pena. Deus Sim, está gente. esperando e contando com vocês. Você que é jovem, tem toda a sua vida, doe para Cristo. Isso aí. Amém, Eu vou amém. encerrar com a frase dos moravianos. Que o Cordeiro receba. Receba. Que o Cordeiro receba. Um agradecimento especial é o Jardris Rodrigues, Diácono Jardris. Está aí fazendo toda a parte de áudio, vídeo e transmissão. Estava aí também conosco a Sula Vasconcelos, já foi para casa porque já está tarde. Nós temos uma audiência aqui cativa, Samuel, Yasmin, Conceição Carvalho, Marizinha, Daniel Berg acordou, o pastor Mota. Estão todo mundo aqui na igreja ainda aqui fazendo esse trabalho e a gente espera fazer esse trabalho, levar boa teologia. E de repente, em outras ocasiões também está chamando vocês, talvez nem só para falar sobre missões, eu sei que vocês gostam de ler, né? Então de repente a gente vem discutir um livrozinho aqui com vocês, É bom, é bate-papo, vocês são bons de papo, né? Um abraço Muito bem. no coração, até mais. Tá aqui, eu sou Kennedy Maciel, esse aqui é Adonias Carvalho, estamos aqui mais uma vez na mesa com a Adriane e Ana Paula, até a próxima, Deus abençoe, a paz do Senhor a todos. Tem um Instagram da igreja, se você não segue, lá você vai encontrar as contas, tá bom? Ponto Você pode seguida. transferir com a D Piripiri, você encontra no Instagram. Você vai encontrar o Instagram das meninas também, a partir do nosso Instagram lá. Sigam elas, é Adri.Carrilho e a Ana Paula, não lembro direitinho, mas VS Santos. VS Santos. Então você vai encontrar também lá no Instagram da igreja. Se você seguir a D Piripiri, você pode seguir elas e lidar diretamente com a experiência delas. Elas têm Instagram, elas postam muita coisa. Também da Kelly Gaspar e do Projeto Campos Brancos. Então segue a gente aí. Se você quiser doar, você também tem a oportunidade de fazer doações para missões. Tem um Exatamente. Pix lá no Instagram. Até mais. Seja um Opa. patrocinador do Na Mesa, tá? Você que tem interesse, esse programa vai chegar a muitos lugares, a muitas pessoas, então seja um patrocinador também. Procure a gente pra gente lhe dizer como é que você vai fazer pra ser um patrocinador. Ana Paula. Ana As Paula. inscrições pro curso de missões para Caromon estão abertas. Então, quem quiser se inscrever, entre em contato com alguém daqui, aí passa o nosso contato, Isso. que a gente passa o contato Olha, da então, pessoa. legal. Se você tem um Quer sonho de ser ser aluno? missionário, sentiu, faz o curso de missões. Talvez seja a primeira porta para você se tornar É a um grande missionário. modalidade Isso aí. masculina e Acalma. feminina. Masculino e feminino. Muito bom! Valeu, a paz do Senhor, boa noite e até a próxima. Até a próxima.